Começou a valer a trégua entre Israel e o Hamas. Os confrontos provocaram mais de 230 mortes. E você vai ver também. As vacinas da AstraZeneca devem chegar amanhã. Quem tem doenças crônicas neurológicas agora faz parte do grupo prioritário de vacinação contra a Covid. O Ministério da Saúde estuda ampliar a distribuição da vacina da Pfizer para mais municípios. Por causa dos protestos contra o governo, a Colômbia não vai mais sediar a Copa América no mês que vem. E o governo entregou cestas básicas para famílias indígenas no Distrito Federal. Você vai ver agora no Jornal Toda Hora, edição da tarde. Olá, boa tarde. Já está valendo a trégua na faixa de Gaza. O governo de Israel e o Hamas fizeram um acordo para interromper o conflito na região. Palestinos foram às ruas para comemorar o cessar-fogo. O acordo foi possível graças à mediação do Egito, potência regional que mantém relações tanto com Israel quanto com o Hamas. O conflito durou mais de 10 dias e custou a vida de 230 palestinos, incluindo cerca de 60 crianças e muitos combatentes do Hamas e da Jihad Islâmica. 12 pessoas perderam a vida do lado israelense. Este é o dia da vitória, o dia da liberdade. Este é o dia mais lindo que vivemos, o dia da vitória e da libertação. Saudações à resistência. Mesmo que destruam tudo em Gaza, eles não podem destruir o espírito da nossa resistência. Nosso orgulho por nossa resistência é inabalável. Ele quebrou a tragédia da ocupação e expôs seus crimes. Costumavam dizer que o exército deles era invencível, mas se tornou um exército frágil e que foi derrotado. Também houve comemoração na cidade da Cisjordânia ocupada e o exército israelense não acionou os alarmes de foguetes. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, aplaudiu o papel do Cairo no cessar-fogo, chamando-o de uma oportunidade genuína de seguir em frente. Já o Reino Unido pediu a todas as partes para que trabalhassem para tornar a trégua duradoura. Depois de paralisar a produção por falta de insumos, a Fiocruz entrega hoje mais de 5 milhões de vacinas contra a Covid-19. A matéria-prima para a produção de mais doses deve chegar da China amanhã. Já o Butantan espera que os insumos para a produção da Coronavac cheguem na próxima quarta-feira. A Fundação Oswaldo Cruz libera 5 milhões e 300 mil doses da vacina desenvolvida pela farmacêutica AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford ao Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. A produção do imunizante foi interrompida por falta do ingrediente farmacêutico ativo na última quinta-feira. Com a chegada desses insumos vindos da China, prevista para este sábado, a produção deve ser retomada já na próxima terça-feira. Por enquanto, não há previsão de que essa interrupção tenha impacto no cronograma de entregas futuras. Com a nova remessa, a Fundação completa 40 milhões de doses enviadas ao governo. No total, 36 milhões e 200 mil foram produzidas no Biomanguinhos, no Rio de Janeiro, e as primeiras 4 milhões foram importadas já prontas da Índia. O Instituto Butantan, que também paralisou no último dia 13 a fabricação da Coronavac por falta de insumos, deve receber lotes de IFA a partir da próxima quarta-feira. Os insumos da China vão ser suficientes para a produção de cerca de 7 milhões de doses. A última entrega, de 1 milhão e 100 mil doses ao Ministério da Saúde, aconteceu no dia 14 de maio. No total, já foram entregues mais de 47 milhões de doses ao Ministério da Saúde. Apesar das incertezas, o Instituto mantém a previsão de envio de 100 milhões de doses até 30 de setembro. O Ministério da Saúde incluiu pessoas com doenças crônicas neurológicas no grupo prioritário da vacinação contra a Covid-19. O governo incluiu no público-alvo da vacinação contra a Covid-19 os pacientes que apresentam doenças crônicas neurológicas. Com a medida, o grupo prioritário passa a ter, no total, mais de 78 milhões de pessoas. Com a mudança, agora estão incluídas no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação pessoas com doenças cerebrovasculares, com doenças neurológicas crônicas que impactem na função respiratória, com doenças hereditárias e degenerativas do sistema nervoso ou muscular,
pessoas com deficiência neurológica grave, paralisia cerebral, esclerose múltipla ou condições similares. Além disso, as novas recomendações para a vacinação de grávidas e puérperas também foram incluídas no documento. O Ministério da Saúde recomenda que sejam vacinadas apenas as gestantes com comorbidades e com os imunizantes Coronavac Butantan ou Pfizer-BioNTech. A vacina da AstraZeneca Oxford está suspensa para esse público por enquanto. As gestantes ou as mulheres que deram à luz recentemente, que já foram vacinadas com a primeira dose e não têm comorbidades, devem esperar o fim da gravidez ou, no segundo caso, os 45 dias após o parto para tomar a segunda dose. O Ministério diz que 4 milhões de doses da vacina AstraZeneca, previstas para o terceiro trimestre, devem chegar já em junho. A entrega é parte do acordo fechado com o consórcio COVAX Facility. O Ministério da Saúde estuda ampliar a distribuição da vacina da Pfizer para mais municípios. Mas antes, a Anvisa precisa aprovar uma mudança nas regras para refrigeração. O governo avalia ampliar para mais municípios a distribuição da vacina Pfizer-BioNTech contra a Covid-19. Segundo o secretário executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, a eventual ampliação ainda depende de a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovar mudanças na refrigeração do imunizante. Até agora, as vacinas estavam sendo distribuídas apenas para as capitais. Isso porque entre as exigências estava o armazenamento em condições específicas de refrigeração. A vacina precisava ser armazenada a uma temperatura entre 25 e 15 graus negativos para durar até 14 dias. Se a refrigeração variasse de 2 a 8 graus, o prazo caía para 5 dias. Mas a agência reguladora dos Estados Unidos autorizou o armazenamento de no máximo 8 graus por até um mês. Com isso, se a Anvisa confirmar a estabilidade da vacina por até 30 dias, na temperatura de 2 a 8 graus, o imunizante da Pfizer será distribuído para todo o país. Em junho, o Brasil deve receber um total de 12 milhões de doses do imunizante fabricado pela Pfizer-BioNTech. Depois do intervalo, a gente mostra que a Argentina anunciou um confinamento para combater a Covid-19. A gente volta já. Uma hora e 11 minutos no horário de Brasília, a gente volta a falar da faixa de Gaza. Depois de 11 dias de confrontos, começou a vigorar o cessar-fogo entre Israel e o Hamas na região. Os ataques deixaram 243 mortos e causaram um prejuízo de mais de 250 milhões de dólares, mais de R$1 bilhão. Mas horas depois do acordo de paz começar a valer, já foram registrados confrontos entre a polícia palestina e grupos israelenses. Em entrevista exclusiva ao repórter Kleber Werneck, o cônsul-geral de Israel em São Paulo falou sobre as chances dos ataques voltarem a acontecer. Milhares de pessoas foram às ruas comemorar o cessar-fogo na faixa de Gaza. Dessa vez, o som ouvido foi dos fogos de artifícios. Mesmo em meio às comemorações pela paz, o clima de animosidade entre as partes podia ser percebido. Do lado palestino, lideranças do grupo Hamas reivindicavam a vitória no conflito durante as manifestações populares. Em entrevista exclusiva à nossa reportagem, o cônsul-geral de Israel em São Paulo criticou a postura do Hamas. Não entramos neste conflito com desejo. Nós não queremos este conflito. Este conflito começou com 7 foguetes que foram lançados contra nossa capital, Jerusalém, um lugar sagrado para cristãos, para judeus, para muçulmanos. E este que começou este conflito, então, para nós, nunca queremos este conflito. E estamos muito felizes que agora Hamas parou com esta violência. Os ataques tiveram início no dia 10 de maio e deixaram mais de 200 mortos, com cerca de 60 crianças, a maioria palestinos. O prejuízo material estimado é de 250 milhões de dólares, o que dá mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais.
O acordo de paz só foi possível graças à pressão de grandes potências como os Estados Unidos e a Alemanha. As negociações foram conduzidas pelo Egito, que faz fronteira com a região do conflito. Poucas horas depois de começar a valer o cessar-fogo, um confronto entre a polícia de Israel e um grupo palestino já foi registrado. E o episódio coloca em xeque o acordo de paz. É bom lembrar que a primeira série de ataques começou justamente por causa de confrontos de rua. Para o cônsul-geral de Israel em São Paulo, a paz só será mantida se houver pressão por parte da comunidade internacional. O Egito tem um papel muito importante da região, tem uma fronteira com a faixa de Gaza, tem acordo de paz com Israel e aproveitamos esta influência para mediar este cessar-fogo. Agora, a questão e que vai acontecer, nós temos a esperança e o desejo que a comunidade internacional pressiona Hamas para parar esta violência, para dizer não vamos aceitar mais violência. Israel é um país organizado e que respeita todas as regras e por isso, sem dúvida, se Hamas pare com a violência, incitar violência, promover terror, lançar foguetes, etc., sem dúvida que toda a região vai acalmar. Os conflitos entre Israel e o Hamas se intensificaram a partir de 2005, quando os israelenses deixaram a região de Gaza. Mesmo após assumir o domínio do local, os palestinos não reconhecem a autoridade do Estado de Israel. O cônsul afirma que a postura do Hamas se deve ao fato de ser um grupo ultra-religioso do Estado Islâmico. Não tem ocupação dentro de Gaza, não tem um judeu dentro da faixa de Gaza, não tem uma comunidade judaica dentro da faixa de Gaza. Em 2005, deixamos tudo e saímos completamente da faixa de Gaza. Deixamos só infraestrutura de agricultura, de água e outras coisas. Este foi em 2005. Em 2007, Hamas tomou controle de força da Autoridade Palestina, que é a organização que controla Cisjordânia, Ramallah e isso. E desde então, Hamas controla de uma maneira agressiva, violenta, a faixa de Gaza e cria lá um Estado Islâmico, não tem outro nome. Quando a organização terrorista ultra-religioso controla um território, é Estado Islâmico. Então, temos este agora na faixa de Gaza. Em meio ao clima de insegurança, Lavie deixou um recado para os israelenses e brasileiros que sofrem com o confronto. Em bom hebraico, desejou Shalom, que em português significa paz. Quero desejar de verdade Shalom e paz para todos. E também dizer para os israelenses que estão aqui, os brasileiros que estão em Israel, os brasileiros que têm relações com pessoas na faixa de Gaza, que juntos vamos vencer o terrorismo. A Caixa Econômica Federal pagou hoje a segunda parcela do auxílio emergencial para os nascidos em maio. Recebe hoje também quem faz parte do programa Bolsa Família e tem um número de identificação social NIS terminado em 4. O Brasil já registrou mais de 444 mil mortes pela Covid desde o início da pandemia. Pelo 10º dia seguido, a média móvel de mortes ficou abaixo de 2.000 por dia. De acordo com o Ministério da Saúde, em 24 horas foram confirmadas mais 2.403 mortes pela Covid-19 no Brasil. Com isso, já são 444.094 vítimas da doença. Também em um dia foram registrados mais 82.039 casos de infecção pelo coronavírus. O total de brasileiros infectados já passou de 15.894.000 desde o início da pandemia. A média móvel de mortes em uma semana no país é de 1.954 vítimas. O número segue abaixo de 2.000 óbitos pelo 10º dia seguido. Já a média de novos casos segue subindo e está em 65.729 confirmações diárias, mas ainda assim indica tendência de estabilidade. Na variação da Covid por regiões, 2 estados apresentaram alta nas mortes, Amazonas e Piauí.
Em estabilidade estão agora 17 estados: Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Rondônia, São Paulo e Sergipe. Apenas 8 unidades da federação aparecem em queda: Acre, Distrito Federal, Maranhão, Pará, Paraná, Roraima, Santa Catarina e Tocantins. O Brasil já aplicou mais de 61 milhões de doses de vacinas contra a Covid. De acordo com o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais, mais de 41 milhões e 89 mil brasileiros foram vacinados com a primeira dose, 19,4% da população. E mais de 20 milhões e 207 mil pessoas receberam a segunda dose. De um dia para o outro foram aplicadas mais de 1 milhão e 32 mil doses da vacina. Morreu ontem o procurador da República Alessandro Oliveira, de 45 anos, que coordenou a Operação Lava Jato em Curitiba. Oliveira estava no grupo de trabalho da operação desde 2018 e assumiu a coordenação no ano passado, depois da saída de Deltan Dallagnol. Dentro do Ministério Público Federal, o procurador já ocupou os cargos de conselheiro no Conselho Penitenciário do Paraná, coordenador da Rede de Controle da Gestão Pública e procurador regional eleitoral do Estado. A causa da morte ainda não foi divulgada. Alessandro Oliveira deixou a esposa e 2 filhos. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, entregou um relatório detalhado sobre a operação no Jacarezinho, no Rio de Janeiro, que deixou 28 pessoas mortas no início do mês. A partir de hoje, o Supremo Tribunal Federal começa a julgar, de forma virtual, uma ação sobre operações policiais nas favelas. O documento apresentado pela PGR traz detalhes da ação da Polícia Civil que podem ajudar os integrantes da Corte a julgar os limites das ações policiais para evitar a letalidade. O procurador-geral defende uma investigação imparcial. A Conmebol decidiu que a Colômbia não vai mais sediar a Copa América. O país dividiria a realização do evento com a Argentina. A decisão foi tomada a menos de um mês do início do torneio, marcado para começar no dia 13 de junho. A crescente tensão social no país e a repressão violenta por parte da polícia a protestos tornaram impossível a realização da competição. As autoridades colombianas haviam solicitado o adiamento do torneio, argumentando que não pode ter público nos estádios enquanto o país vive uma tensão social que já deixou mais de 40 mortos. Aqui todos os participantes da greve nacional tiveram a oportunidade de falar com o governo. Os jovens, as diferentes comunidades, a mesa redonda da greve. Há uma tendência grande que não quer a Copa América, mas existe também um grande número de colombianos que desejam o torneio. Mas a razão específica é que pudéssemos ter gente nos estádios. A Copa América estava programada para ser realizada em 2020, em conjunto entre Colômbia e Argentina. Mas a pandemia da Covid-19 forçou o adiamento da competição. O presidente argentino, Alberto Fernandes, disse há alguns dias que o país estaria disposto a organizar o torneio sozinho em caso de impossibilidade da Colômbia. O governo argentino anunciou um novo confinamento total da população. A medida começa a valer amanhã e seguirá por 9 dias. O objetivo é combater a Covid-19. Os argentinos só vão poder circular nas proximidades de suas casas entre as 6 da manhã e as 6 da tarde. Em 7 dias, a média diária no país foi de 27 mil casos de Covid e 493 óbitos. Através da iniciativa Brasil Fraterno, articulada pelo Ministério da Cidadania, o governo federal fez ontem a entrega simbólica de cestas de alimentos para famílias indígenas que vivem no Distrito Federal. A ação já atendeu milhares de famílias e tem ajudado a população a manter a segurança alimentar, mesmo com o isolamento e o distanciamento social. As cestas básicas estão sendo entregues a famílias em situação de vulnerabilidade social em todo o país. Indígenas, quilombolas e pescadores estão entre os beneficiados. As cestas pesam 22 quilos. Dentro tem arroz, feijão, açúcar, macarrão, leite em pó, flocos de milho e óleo de soja. O ministro da Cidadania, João Roma, e a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, visitaram os estoques no galpão da Conab em Brasília e realizaram uma entrega simbólica a famílias indígenas do Distrito Federal. O presidente da FUNAI disse que a ação tem ajudado indígenas de todo o país a garantir alimentação durante a pandemia, mantendo o distanciamento social. São 244 milhões oriundos do Ministério da Cidadania, do Dr. João Roma,
através do mapa do nosso Ministério Supervisor, através da Companhia Nacional de Abastecimento, nós fazemos essa operacionalização em todo o país. São quase 1.700.000 cestas de alimentos. Isso representa 37 mil toneladas produzidas pelo agro brasileiro. E nos sentimos muito felizes em saber que 560 mil famílias serão contempladas com essas cestas de alimentos. As entregas fazem parte da iniciativa Brasil Fraterno, uma rede de solidariedade que tem o objetivo de promover segurança alimentar às famílias em situação de vulnerabilidade social. A iniciativa é coordenada pelo Ministério da Cidadania e reúne ações governamentais e de parceiros para minimizar os impactos sociais da pandemia. A iniciativa Brasil Fraterno consiste na união de esforços, não apenas do Ministério da Cidadania e Agricultura, mas também de várias entidades. Gostaria de citar em especial a parceria com o Sistema S, CNI, CNC, CNA, SEBRAE, cooperativas, e através dessas entidades nós estamos conseguindo ser mais abrangentes, ter mais eficácia, inclusive, na entrega dessas cestas básicas para a população em situação de vulnerabilidade. O Ministério da Agricultura tem lá na sua missão a produção e o abastecimento. Então, na produção, nós temos lá os produtores produzindo, colocando aí os alimentos, né? E agora aqui hoje a gente na Conab, a Conab também tem essa missão de fazer aí, comprar essas cestas através do Ministério da Cidadania, né? Para poder ir fazer a logística, a compra e a logística para distribuição e principalmente nesse momento tão difícil que vive o nosso povo, enfim, o Brasil, o mundo, com a pandemia. Então é muito bom a gente ver essa organização que vai levar rapidamente essas cestas para as pessoas que hoje têm mais necessidade, mais vulnerabilidade. A representante do povo Funiô diz que o atendimento tem sido essencial para manter a população na aldeia. Porque os povos indígenas, a principal atividade de geração de renda é o artesanato. Todos são artesãos, todos trabalham com artesanato, dentre outras atividades, mas uma que sobressai é o artesanato. Então, como que eles vendem esse artesanato? Participando de eventos, né? E então isso ajudou muito, porque como eles não podem participar dos eventos, porque a FUNAI fez a chamada do Fique nas Aldeias, né? Para não ter contato por conta do coronavírus. Então o que a gente começou a fazer? A distribuir a cesta básica, isso eles ficavam nas comunidades indígenas, não saíam, evitando, né, contrair o vírus. Muito importante esse trabalho. Tem que continuar ao longo do ano. Tem que continuar, enquanto houver a pandemia tem que continuar. Essa edição fica por aqui, já tem outras informações com a Juliana Dariva e você pode rever nossas reportagens no YouTube. Tchau, boa tarde, bom fim de semana.